Alô, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo à 36ª dia da nossa mistagogia. Estamos entrando na sexta semana, já com saudade, principalmente porque a gente sabe que só temos 7 semanas de mistagogia. Então, hoje iniciamos o nosso período de preparação para Pentecostes na companhia de São João Crisóstomo. Deixamos Santo Agostinho já com saudade dele, mas temos certeza que vamos aproveitar muito bem essa nossa semana, junto com o Garganta de Ouro, aquele que se destacou como tão grande pregador. E São João Crisóstomo vai tratar principalmente de 2 sacramentos na nossa igreja que a gente fala muito menos do que deveríamos falar: o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio. Vamos ver o que ele vai nos falar então nesse nosso primeiro dia de formação com São João Crisóstomo. Crisóstomo não era, na verdade, o nome de João, não era sequer o sobrenome dele, era o nome pelo qual ele ficou conhecido na igreja, porque a palavra Crisóstomo significa boca de ouro, boca dourada, em grego. João nasceu no ano de 349 e ele morreu prematuramente no ano de 407. Vamos entender por que prematuramente. Ele era filho de um oficial imperial muito prominente e rico de Antioquia, na Síria, e uma das grandes cidades cristãs da origem do cristianismo. João nunca conheceu seu pai, que morreu quando ele era ainda muito pequeno. A mãe dele, quando ficou viúva, chamava Antousa, ela tinha apenas 20 anos e era uma mulher muito dedicada à sua família. Então, ela resolveu não se casar de novo, apesar da beleza, da juventude, e da situação financeira que ela tinha. Ela então resolveu dedicar a sua vida criando o seu filho, João. João estudou nos melhores institutos da sua época e ele teve um grande professor de retórica, um pagão, mas muito famoso pela sua habilidade em argumentar, chamado Libânios. E João acabou se tornando o aluno mais prominente que Libânios teve. Quando ele completou 18 anos, ele deixou de se interessar pela retórica pura e simples e começou a se interessar pelo lado divino, que não era abordado nas suas classes até então. Então, ele se inscreveu para ser batizado e começou a ser preparado por um grande estudioso das escrituras na época, chamado Diodore de Tarso. Logo, João Crisóstomo também se tornou o melhor e mais brilhante aluno também desse grande intelectual. Ora, quando era um jovem adulto, então, João permaneceu com a sua mãe, praticava um jejum rigoroso e a mãe dele começou a ter medo que João, de repente, se decidisse a entrar para um mosteiro qualquer e aí ela ficaria sozinha. Ela que abriu mão de tudo para poder se dedicar a criar o seu filho. Por isso, João relutou muito em abraçar uma vida sacerdotal para poder dar atenção à sua mãe. Mas, com o tempo, ele não conseguiu mais resistir e acabou partindo para uma situação talvez até pior do que o monastério que a mãe dele não queria que ele abraçasse. João se tornou um eremita. Ele passou 2 anos dentro de uma caverna, só meditando, rezando e tentando entender
as suas dúvidas de fé. Quando ele voltou para a cidade, depois do seu tempo, de retiro, o bispo local o ordenou diácono e pouco tempo depois ele foi então ordenado sacerdote. Por 12 anos ele serviu na catedral da cidade dele, na Síria, Antioquia, e pregou as homilias que se tornaram mais famosas em toda a cristandade. A fama dele como pregador se espalhou de tal forma que, quando o patriarca da cidade de Constantinopla morreu, o imperador determinou que João, então, se tornasse o novo patriarca de Constantinopla. Ele recusou. E aí o imperador mandou que ele fosse preso para Constantinopla, para poder se tornar pregador lá. E ele então foi sagrado bispo e se tornou então um grande e influente pregador também em Constantinopla. Mas a pregação dele não agradava a todos. João nunca teve muita papa na língua. No momento de denunciar, ele denunciava o que precisava ser mostrado. Não gostava de ser lisonjeado, elogiado, e ele tinha um comportamento íntegro e ético bastante rigoroso com ele mesmo e com todos que o cercavam. E uma das coisas que mais incomodava João, e ele não parava de reclamar, era a diferença social que ele encontrava em Constantinopla, porque os nobres, principalmente a imperatriz, tinham pinicos de ouro e os pobres nas ruas morriam de fome. Então, João denunciava isso com bastante veemência, e é claro que a imperatriz ficava bastante incomodada com a dureza da pregação de João. Ora, ah, no ano de 403, por instigação da imperatriz, se formou uma corte para julgar João, e ele foi considerado culpado e foi então preso durante a celebração de uma vigília pascal. Invadiram a igreja no momento que ele estava pregando, o prenderam. Ah, as pessoas que ele ia batizar naquela noite tentaram reagir e dizem que o batistério ficou todo manchado de sangue, tal a violência dos soldados que entraram na catedral para prender João Crisóstomo. Ele foi exilado, então, para um pequeno país às beiras do Mar Negro, mas ainda lá, com as suas homilias, sempre que ele começava a pregar, ele começava a juntar súditos para o cristianismo. E não era isso exatamente que a imperatriz queria. Ela queria João silenciado para sempre. Ela então ordenou que ele fosse transferido para um outro lugar e que fosse para esse novo país andando. Só que nessa altura a saúde de João Crisóstomo já estava bastante comprometida e ele não aguentou o sacrifício de caminhar durante uma distância tão grande, e ele acabou morrendo, durante essa jornada por fraqueza, no dia 13 de setembro do ano de 407. Quando a imperatriz morreu, o filho dela subiu ao trono e mandou trazer para a capital da cidade o corpo de João Crisóstomo. E ele foi reenterrado com todas as honrarias, como um grande mártir da igreja, porque ele acusou aquilo que tantos outros não tinham coragem de acusar. As homilias de João Crisóstomo são famosas exatamente pelo conteúdo mistagógico, ou seja, pela descrição do efeito dos sacramentos, que era tão necessária nesse período de 50 dias entre a Páscoa e Pentecostes. Para esse livro,
o Scott Hahn escolheu exatamente as pregações que falavam sobre o sacramento do matrimônio e sobre o sacramento, da ordem, exatamente porque a gente já viu bastante sobre o crisma, o batismo e a Eucaristia, através de São Clemente de Alexandria, São Basílio, São Gregório de Nissa, Santo Ambrósio e até mesmo Agostinho. Então, os sacramentos que faltavam ser tratados com um pouquinho mais de carinho foram exatamente os escolhidos para São João Crisóstomo. Muito bem, vamos ver então o que que ele vai nos falar nesse 36º dia de mistagogia. O tema é: os dois se tornaram uma só carne. O casamento é um teatro? Não, é um mistério e um símbolo de algo muito poderoso. Mesmo se você não o vê com honra, honre o que esse sacramento simboliza. Esse mistério de São Paulo é profundo. E estou dizendo que se refere a Cristo e à Igreja. O que São João Crisóstomo está dizendo aqui é que a relação entre um casal no matrimônio é semelhante à relação entre Jesus Cristo e a sua Igreja. Jesus costumava usar muito o simbolismo do casamento para falar da relação dele com a igreja. A parábola das 10 virgens é um grande exemplo disso. Ele é o noivo, a igreja é a noiva. Será que estaremos preparados para viver como noivos? Quando o noivo chegar, estaremos prontos para ele? Essa é a grande questão, né? O que é, então, casamento, matrimônio? É um símbolo da Igreja de Cristo. Os dois, tanto o casal quanto Cristo e a Igreja, se reúnem e formam um só. Quando dois se reúnem, eles não fazem uma imagem sem vida ou uma imagem de qualquer coisa, mas eles ilustram o próprio Deus. Então, o casal, quando se une, ele está ilustrando a ação de Deus, que quis que a família fosse constituída por um casal. Lembre-se que quando Deus criou o universo, ele criou o homem, mas o homem sozinho. E Deus não ficou satisfeito com isso. Então ele tira do lado do próprio homem a companhia adequada que será sua esposa, e para que eles juntos formem uma família. Da mesma forma, quando nos unimos a Cristo, pelo batismo, passamos a fazer parte do corpo místico de Cristo, que é a Igreja, a esposa de Cristo, onde Cristo é a cabeça e nós, Igreja, somos o membro. Continua então São João Crisóstomo. Dois vêm para o casamento, prestes a ser feito um só corpo. Veja novamente esse mistério de amor. Se os dois não se tornarem um, se permanecerem dois, eles não fazem muitos. Mas quando eles se unem, então fazem muitos. A mesma coisa ele está querendo fazer o paralelo com relação a Cristo e a Igreja. Ou seja, se o homem e a mulher continuam sendo dois, homem mais mulher, eles não geram vida. Mas quando eles se unem e se tornam um casal, em vez de dois, se tornam uma só carne, nesta união eles geram outros, eles geram filhos, eles geram vida. Da mesma forma, se nós não nos unirmos a Cristo, nós permanecermos isolados de Jesus, nós não produziremos frutos, porque o ramo que não está ligado à árvore não recebe sais minerais, não recebe água, não gera flores, não gera frutos. Mas se nos tornamos um com Cristo,
se nos tornamos corpo místico de Cristo, segundo São João Crisóstomo. Essa nossa união, Igreja-Cristo, acaba atraindo a atenção daqueles que se sentem solitários, abandonados, perdidos, que veem então na nossa união com Cristo um espelho do vazio que eles percebem neles mesmos e que gostariam que Jesus também viesse a preencher. Então, diz São João, o que aprendemos com isso? Que o poder da união é poderoso. Nós muitas vezes queremos construir grandes coisas sozinhos, quando ao invés de sozinhos nós nos tornamos comunidade, nós nos tornamos igreja, nós nos unimos a outros, temos mais chance de alcançar sucesso nas nossas empreitadas do que quando estamos tentando fazer tudo sozinho. A sabedoria de Deus no começo dividiu o que era um em dois. Adão se torna Adão e Eva. Mas ele queria mostrar que permaneceu um mesmo após a divisão. Por quê? Porque o futuro de Adão era se unir à sua mulher e formar uma só carne. Então, ele tornou impossível que ambos sozinhos fossem suficientes para a procriação. Eles precisavam se unir, um precisava do outro para gerar vida. Pois nenhum pode ser um até se unir ao outro, cada um é apenas metade. Então, antes da união, estamos incompletos. Ao nos unirmos à nossa esposa, ao nosso marido, nos tornamos uma só carne, então nos completamos. Cada um sozinho não pode produzir frutos, diz São João Crisóstomo. Estamos pensando aqui na lei natural do universo, não naquilo que a ciência hoje se arvora de tentar substituir nos desígnios de Deus, né? Você vê o mistério do casamento? Ele fez um de um e depois ele transformou esses dois em um. Ele fez um para que agora também as crianças possam ser produzidos a partir de uma unidade perfeita, que é o casal. Para marido e mulher, não são dois, mas um. Isso pode ser confirmado de muitas fontes. Por exemplo, pelas palavras homem e mulher, ele os criou, que a gente vê em Gênesis 1, 27. Homem e mulher, mas destinados a formar uma só carne. Se ele é a cabeça, ela é o corpo. Então, como podem ser dois? Porque a cabeça não pode ir para um lugar se o corpo está indo para o outro. Tanto a cabeça quanto o corpo precisam estar juntos, indo na mesma direção. Então, diz São João Crisóstomo, desde a modelagem do corpo pode-se ver que eles são um, pois ela foi feita do lado dele, e eles são, na verdade, duas metades. E como eles se tornam uma só carne? Como se ela fosse puro ouro recebendo ouro puro. Então a mulher recebe a semente do homem. Ela nutre essa semente, a valoriza, acrescenta sua própria carne, e os dois fundidos pelo prazer, então têm a retribuição dessa união pela geração de uma criança. A criança é uma espécie de ponte para que os três se tornem uma só carne, pai, mãe, filhos, que se conectam a eles em ambos os lados. O filho é tanto o filho do pai quanto o filho da mãe, como se fosse o elo de conexão entre o casal. Olha que bonito o exemplo que São João Crisóstomo dá. Duas cidades, embora divididas por um rio,
se tornam uma só cidade, se uma ponte as conectar. Quanto mais ainda se essa ponte for formada pela substância de cada um. É isso que são os filhos. E aí, provavelmente, quando ele fez essa homilia, alguma mulher ou algum homem presente, recém-batizado, ficou vermelho, né? Que ele está falando nitidamente aqui da união sexual entre o homem e a mulher. Então, muito bem-humorado, São João Crisóstomo continua: por que estás a corar? Deixe os hereges e pagãos, como se seus costumes impuros e imorais. Por esse motivo, eu quero que o casamento seja completamente purificado, para trazê-lo de volta à nobreza que lhe é adequada. Você não deve ter vergonha dessas coisas. Se vocês têm vergonha, então tem que condenar a Deus, porque foi ele que sonhou o casal para ser assim. Foi ele que concebeu a estrutura do casamento. Por isso eu vos direi, como o matrimônio é um mistério da igreja. A igreja foi formada do lado de Cristo, o novo Adão. Ele se uniu a ela em uma união espiritual, pois um homem disse: eu te prometi a Cristo para te apresentar como noiva pura ao seu único marido. 2 de Coríntios 11, 2. E ele continua dizendo em Efésios 5:30, somos membros do seu corpo. Pense então em todas essas coisas e não vamos nos envergonhar de um mistério que é tão grande. O casamento é o símbolo da presença de Cristo. Diga-me, se vistes uma imagem do rei, a desonraria? Não, de forma alguma. Casamento é a imagem do rei, é a imagem de Cristo, o novo Adão que se une à sua esposa, a igreja. Para você rezar, então, meu irmão, minha irmã, o casamento é um mistério, é um símbolo de algo poderoso, é um símbolo da Igreja de Cristo. O casamento é algo nobre. Por esse motivo, quero que o casamento seja completamente purificado, diz São João Crisóstomo, para trazê-lo de volta à nobreza que lhe é adequada. Dois se reúnem e eles formam um, uma imagem do próprio Deus. Veja novamente esse mistério de amor. Se os dois não se tornarem um, se permanecerem dois, eles não fazem muitos. Mas quando eles deixam de ser dois e se tornam um, então eles podem fazer muitos mais. Para você guardar, o casamento é um símbolo da presença de Cristo no mundo. E para você praticar, o ensino católico sobre casamento e sexo não é apenas uma lista de regras e proibições. É uma expressão de um dos mistérios mais profundos de Deus, de Cristo e da Igreja. O amor de Cristo pela Igreja é sempre frutífero, sempre gera vida, como é a união de um casal. Mesmo que eles não tenham filhos, eles, quando se unem em matrimônio, eles geram vida, porque eles geram exemplo de família, eles geram união de duas pessoas que resolvem fazer da vocação da sua vida fazer o outro feliz. É por isso, por exemplo, que a Igreja proíbe o uso de contraceptivos artificiais. Existem meios naturais de controle da natalidade que são aceitos pela Igreja, mas o uso de métodos artificiais, embora muitos acreditam que essa posição da Igreja seja algo ultrapassado, vocês podem pensar que é bobagem minha falar uma coisa dessa, porque eu sou mãe de 4 filhos, mas dos 4 filhos que nós tivemos,
Só a minha primeira filha, Raquel, foi um acidente. Os outros todos foram muito bem planejados na nossa vida. Raquelzinha também foi. Ela só chegou antes, porque a gente só tinha 3 meses de casado. Mas nós casamos querendo ter 3 filhos e nós conscientemente tivemos os nossos 3 filhos. Até que Eduardo fez a campanha para a gente ter o quarto filho, que veio a Lídia, né? Mas, durante muito tempo no nosso casamento, nós usamos métodos naturais, o método de Billings, por exemplo, para poder, fazer a organização do nosso planejamento familiar. E é um método bastante efetivo, bastante eficaz e aceito pela igreja. Pecar contra o desígnio de Deus pela sexualidade humana é desonrar a imagem do Rei Jesus Cristo. O que o Scott Hahn está dizendo aqui, já não é mais São João Crisóstomo, mas o Scott Hahn, é dizendo que, na verdade, o casal, quando se une, dá margem para se criar a família, ele, na verdade, entrega nas mãos de Deus a oportunidade de colocar no mundo as pessoas que Deus precisa para fazer desse mundo um lugar melhor. Ao usar métodos não naturais, nós, pelo nosso desígnio, pela nossa determinação, acabamos dificultando a ação de Deus para trazer ao mundo pessoas que talvez viessem a descobrir curas para a enfermidade, que viessem a acabar com a violência e semeando paz. Imagine se os pais de Madre Teresa de Calcutá resolvessem não ter filhos. Imagine se os pais de Beethoven resolvessem não ter filhos. Ah, como uma vez eu vi uma história tão bonita nesse sentido. Então, na verdade, nós podemos usar os meios que a igreja aceita, porque eles, na verdade, permitem que a gente faça o nosso planejamento, mas não impedem que a ação de Deus possa prevalecer em relação aos desejos dos homens. É isso que a igreja nos orienta. Esforce-se, então, para adquirir uma compreensão madura do ensino católico sobre casamento, moralidade sexual, como é expresso nos documentos oficiais da igreja. E isso é muito importante, gente, porque tem muita gente que não conhece o conteúdo dos documentos da igreja que tratam das questões matrimoniais, das questões de família, e saem espalhando aquilo que elas acham que a igreja quer. E durante muito tempo, alguns mais radicais na igreja achavam que, por exemplo, um casal recasado em segunda união não podia sequer frequentar a igreja. Então precisou vir o Papa João Paulo II com a Familiares Consórcio e dizer: não, eles são bem-vindos e eles devem ser estimulados a participar da vida da fé e da igreja. Então, quando a gente não conhece a opinião da igreja e nos arvoramos de tentar propagá-la, nós muitas vezes podemos causar confusão e não união, que é o grande desejo de Deus. Muito bem, vamos passar essa semana em muito boa companhia, falando sobre o sacerdócio e falando sobre casamento na companhia de São João Crisóstomo. Amanhã temos mais. Até lá!